Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 30 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nesta manhã sobre o tema A Vida dos Primeiros Cristãos. E o texto que estamos utilizando é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 34. Eu convido você nesse instante a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículos de 32 a 34. Assim nos diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Convido você nesse instante a fechar os seus olhos e termos uma palavra de oração. Amado Senhor, queremos nesse momento, ó Deus, onde temos tido a oportunidade de estarmos em família nessa noite, realizando esse culto para a glória do Teu nome. Suplicamos que o Senhor fale conosco agora, através da meditação da Tua palavra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Estima-se que há no mundo cristãos evangélicos cerca de 48 mil denominações. O Instituto Superior de Religioso do Rio, chamado ICER, ele publicou recentemente que a cada semana surgem 2 denominações novas no nosso país. Daí surgem perguntas como: o que é igreja evangélica? Quem são os evangélicos do Brasil? Qual o perfil da igreja evangélica em nossa nação? Por que nos reunimos como cristãos? Como que ocorre o culto, a adoração a Deus? Como, na verdade, vivemos nos dias de hoje como povo de Deus ou como igreja? A pergunta, então, que salta aos nossos olhos diante do tema A Vida dos Primeiros Cristãos é a seguinte: como viviam os cristãos do primeiro século? E eu acredito que, olhando a vida dos cristãos do primeiro século, nós vamos ter uma referência para a vida dos cristãos no século 21. Na manhã de hoje, nós analisamos as 2 primeiras maneiras que esses cristãos do primeiro século viviam, baseado nesse texto de Atos, capítulo 4. E vimos que eles viviam em união. Vimos também que eles viviam testemunhando do Evangelho de Cristo com poder. Nessa noite, eu quero analisar mais 2 outras maneiras que esses cristãos do primeiro século viviam a sua vida servindo ao Senhor, servindo inclusive para nós como modelo nos dias de hoje. Em terceiro lugar, aqueles cristãos do primeiro século, eles viviam em abundante graça. Observe comigo o capítulo 4, versículo 33, agora a parte B. Diz o seguinte: em todos eles havia abundante graça. A pergunta é: o que é graça? Alguém às vezes chega e diz assim: pastor, eu quero compartilhar com o senhor, porque eu recebi. Na verdade, eles dizem assim: eu alcancei uma graça. E quando você ouve alguém dizer que ele alcançou uma graça, pelo próprio princípio do que é graça,
você já percebe que está equivocado esse pensamento. Está errado, porque graça não se alcança, graça se recebe. Graça não é um esforço que fazemos, não é fruto do nosso suor. Graça é algo que vem de Deus, sem que eu ou você tenhamos nenhum merecimento. Graça, na verdade, é um presente, é um favor que Deus nos dá. A palavra vem do grego caritas, que significa exatamente isso, algo que Deus me dá sem que eu tenha nenhum merecimento para receber. Quanto menos merecer e tiver consciência disso, mais abundante será a graça na vida de uma determinada pessoa. Quanto mais ele entende que não merece, mais ele pode, pela graça de Deus, ser alvo desse favor, a qual ele próprio tem consciência que não tem nenhum mérito para receber. Isso fica claro quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, relacionando a graça com a salvação. No versículo 8 ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Observe que a graça relacionada com a salvação é um presente que recebemos das mãos do nosso Criador. Quem vive pela graça, distribui graça sem buscar retorno. Ele abraça de graça sem interesse. Ele testemunha motivado pela graça. Ele prega pela graça. Ele vive a vida cristã e serve a Deus, e serve a igreja, e serve uns aos outros pela graça, como reflexo da graça. Era assim que viviam aqueles primeiros cristãos. Eles viviam abundante graça. A graça de Deus era derramada de forma abundante. E sem merecimento, eles repartiam essa graça uns com os outros. Mas o texto ainda diz, no versículo 34, uma outra característica do estilo de vida dos cristãos do primeiro século. Era a generosidade. 4:34 nos diz, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Esse é um aspecto interessante, generosidade, que ouvimos muito pouco, às vezes dentro do próprio contexto cristão e evangélico. O texto diz aqui que não havia entre eles necessitado algum. E agora, pelo que nós percebemos no contexto, não era uma comunidade pequena. Já era uma comunidade muito grande, milhares de cristãos. Diáconos são instituídos a partir do capítulo 6, porque as necessidades começam a surgir numa quantidade cada vez mais elevada. E agora Deus, pelo Espírito Santo, escolhe homens para que cuidassem de uma maneira mais direta, mais especial, de pessoas que fossem necessitadas, viúvas, órfãos e pessoas que precisavam de uma atenção material mais importante. Mas o texto diz que eles vendiam propriedades e bens e traziam aos pés dos apóstolos. E eles iam distribuindo de tal forma que à medida que a necessidade surgia, era exatamente a medida que eles distribuíam aquilo que eles precisavam. Eles estavam olhando os necessitados. Observe que aqui não há um programa social. Não há uma meta a ser batida de um trabalho social da igreja. Nós estamos falando aqui de amor espontaneamente em ação. Na medida que a necessidade surgia, já aparecia alguém para suprir aquela necessidade. Amor
que não é discurso, não é palavra apenas abstrata, é amor prático. Amor não para inglês ver, amor de verdade. Não era uma melosidade, uma conversa fiada, apenas bonita e florida. Era amor real, concreto, que se transformava em ação. Amor que procurava ver, que procurava buscar, identificar, suprir e estar junto daqueles que estavam sendo privados de alguma necessidade. Isso era a igreja dos primeiros dias, preocupada com o bem-estar do seu próprio irmão. Como viviam então os cristãos do primeiro século? Em união, testemunhando do evangelho com poder, em abundante graça e generosamente. Isso era a igreja dos primeiros dias. Com valores eternos, com a mensagem imortal e sob o único senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. Que essa seja a igreja que nos dias de hoje, no século 21, tenhamos um olhar especial para imitar aqueles cristãos. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno repouse sobre vós, em nome de Jesus. Amém. Nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar.